Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um momento de meditação. Você é meu convidado a junto comigo ter essa experiência transformadora, uma experiência maravilhosa na presença do nosso Deus. Tem sido sempre bom estar junto com você e ainda mais na presença de Deus. Antes de nós conhecermos qual será o tema de hoje, a qual nós vamos refletir, tirar algumas lições, alguns aprendizados, eu gostaria de fazer um pedido. Primeiro se inscreve no canal, para que você seja notificado, para que você seja lembrado, para que você seja incentivado pela minha pessoa todos os dias a ter teu momento com Deus também, tá certo? E o segundo pedido vamos orar? Não adianta nada a gente conhecer o tema, meditar, se antes não buscarmos a presença de Deus em oração. Então feche seus olhos, ore comigo, por favor. Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra. E nessa ocasião, mais uma vez, por meio desse tema que o Senhor separou, a gente possa conhecer a luz, possa conhecer a Ti, possa conhecer os Teus planos e propósitos. E por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor revele-se a nós. Ah, Deus, como nós queremos passar a eternidade contigo. Mas nós sabemos que tudo tem um tempo certo. E enquanto não chega o tempo do Senhor vir nos buscar, nós teremos todos os dias esses momentos contigo. Porque nós ansiamos de verdade pela eternidade ao teu lado, Senhor. Que os méritos de Cristo, a justiça de Cristo, a graça concedida ali na cruz do Calvário por meio de Cristo seja derramado sobre nós, Pai. Nós queremos ser salvos, nós queremos viver em teu reino, nós queremos a eternidade junto a ti. Nós pedimos todas essas coisas, porque confiamos unicamente pela fé no nome santo e poderoso do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é o grande conflito. Eu quero convidar você a ler aqui o texto que vai trazer o embasamento, a luz, né? O contexto a qual eu e você vamos ser impressionados. Ele se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 28. Olha só o que diz, ó. Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Esse verso está dentro do contexto da parábola do joio, em que Jesus conta a história de que um homem preparou ali o seu campo e plantou uma boa semente. E aí, depois que eles trabalharam plantando ali na agricultura, eles foram descansar, dormir. Enquanto eles dormiam, o inimigo veio e semeou o joio. Com o único propósito, atrapalhar, né, arruinar, colocar a perder todo o trabalho e empenho que aquele senhor tinha feito. E aí começaram a crescer o trigo e também, para surpresa deles, o joio. E aí os servos, os trabalhadores foram até o Senhor e disseram: olha, Senhor, aconteceu uma tragédia. Está crescendo o joio, mas o Senhor não plantou uma boa semente. Como é que o joio surgiu? Do nada. Isso é possível? E aí chega o verso que a gente leu. O Senhor disse: olha, isso daí é fruto do inimigo. Isso daí é obra do inimigo. Essas coisas estão acontecendo entre a boa semente por conta do inimigo. Os servos, então vamos fazer o seguinte: vamos arrancar. Vamos tirar o joio para ficar só o bom trigo. E aí o contexto fala que o Senhor exclamou: não faça isso, porque vai acabar arrancando os dois. Vamos esperar o momento certo. Vamos esperar o momento da colheita, porque aí no dia da colheita a gente colhe tudo, o trigo e o joio. O trigo a gente vai levar para o celeiro e o joio a gente vai amarrar em feixes e jogar fogo, tacar fogo nele. E esse contexto é bastante interessante porque traz à tona exatamente a realidade do grande conflito. Só que, infelizmente, nem todas as pessoas estão atentas a essa realidade em que nós vivemos. Davi, o que é a realidade do grande conflito? É a realidade que existe tanto o bem como também o mal. E que essas duas forças estão em conflito direto, estão brigando, estão em contenda, estão em oposição direta uma à outra. E essa parábola
traz à tona exatamente isso. Para você ter ideia, quando foi ali no século XVIII, em que os filósofos e os cientistas debatiam sobre a origem de todas as coisas, houve um camarada chamado William Paley. Ele era um filósofo. E ele chegou à seguinte conclusão. Ele disse, olha, eu tenho uma seguinte tese. Eu creio da seguinte forma. Está vendo esse relógio? Ele mostrou um relógio. Ele disse, olha, não tem como um relógio como esse, belo como esse, perfeito, com as suas engrenagens funcionando da maneira correta, no tic-tac perfeito, não tem como um relógio desse existir sem a presença de um relojoeiro. Assim como esse relógio, para existir, funcionar perfeitamente, de maneira bem encaixada, precisou de um relojoeiro, assim é a situação do mundo. As coisas do mundo, a complexidade do mundo, o universo, tudo que envolve o mundo é muito perfeito. É muito encaixadinho, muito bem ajustado. Olha, se fosse um pouquinho para o lado, não daria certo. Se fosse um pouquinho para o outro, não daria certo. Mas está no lugar certo, na hora certa, na rotação certa, tudo funcionando na mais perfeita ordem. E isso é um sinal de que, assim como o relógio precisou de um relojoeiro, assim o mundo precisou de um Deus. Essa foi a conclusão que o William Paley chegou. E juntamente com ele, muitos e muitos outros. O problema é que, com base nessa tese, surgiu ali uma comunidade deísta. Já viu o que é isso? É uma galera que crê que Deus existe. Porém, eles creem que Deus criou o mundo e deixou o mundo para lá. De tipo, pronto, eu fiz e agora se vire aí para se manter. Eles até ironizam a tese de Paley, dizendo o seguinte, olha, esse design inteligente, que alguns têm uma certa resistência de acreditar a pessoa de Deus, eles dizem, olha, esse design inteligente, ele veio, montou o relógio, deu corda e foi embora. E aí, com base nesses pensamentos, surgiram algumas pessoas críticas que falaram o seguinte, esse relojeiro, ele é de péssima qualidade. Porque se a gente olhar ao redor, por mais que o mundo ele seja perfeito em muitos aspectos, mesmo assim existem ainda muitas coisas tristes, muitas coisas que, de certo modo, fazem o coração remoer de dor, de tristeza. Como, por exemplo, crianças com doenças terminais. Isso é de partir o coração. E aí, por conta exatamente disso, eles chegaram à conclusão que esse relojoeiro ou design inteligente, na verdade, ele não é tão bom assim como parece. Ele não é tão perfeito assim como parece. E sabe por que as pessoas chegam a esse tipo de conclusão? Porque eles ficaram apenas com a observação da natureza. Quando nós usamos somente a natureza para defender a existência de Deus, a gente fica sem um conhecimento vital sobre o grande conflito. Essas pessoas chegaram à conclusão que Deus não era um Deus tão bom, um Deus tão presente, um Deus tão atento, um Deus que deu a própria vida pela humanidade, exatamente porque ficaram somente na observação da natureza. A Bíblia fala que a natureza revela a glória do Criador. A natureza é muito importante. Porém, a natureza deve nos conduzir para a palavra de Deus. Porque é por meio da palavra de Deus que eu e você entendemos que existe um poder antagônico ao Deus. Que existe uma cena de guerra, de conflito das forças do mal contra as forças do bem. Que as forças do mal estão trabalhando, estão empenhadas em desgraçar, em desmotivar, em desvirtuar tudo aquilo que Deus criou. É por meio da Bíblia que nós sabemos e entendemos sobre a atuação e os efeitos maléficos do pecado. A natureza não pode trazer luz quanto a isso, somente a palavra de Deus. Então, se você é uma daquelas pessoas que defende, sim, a existência de um Deus por meio da natureza,
Não fique somente com esse entendimento, mas una esse entendimento com a palavra de Deus. Que aí você terá todo o assunto, todo o entendimento completo, não somente para atestar que Deus criou todas as coisas, mas também para saber que, embora Deus tenha criado todas essas coisas estão contaminadas pelo pecado. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus, hoje falando do tema o grande conflito. Tema esse que é muito importante, tanto no âmbito geral, cósmico e espiritual, como também no âmbito pessoal. Nós estamos em meio a um grande conflito, da mesma forma que acontece um grande conflito dentro do nosso coração. O bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Foi o que Paulo relatou, declarando o grande conflito que ele e todos nós estamos sujeitos a viver. Tá certo? Foi muito bom estar aqui junto com você, tendo esse momento com Deus, esse momento de meditação. O meu pedido é para que você volte no dia seguinte. Se você gostou do tema de hoje, o grande conflito, acha que é relevante, que é um tema de valor, deixe o seu gostei, para que dessa forma a plataforma recomende para outras pessoas. E se você puder, se você achar por bem, se não for demais para você, olha como eu estou apelando, tá? Eu estou apelando. Se não for demais para você, compartilha. Compartilha com teus amigos, compartilha nos teus grupos, compartilha com os teus familiares, compartilha com os membros da igreja, compartilha com todo mundo. Porque vai ser o teu alcance, com o meu alcance, que a gente vai alcançar todo mundo. E vai ser maravilhoso viver essa experiência de missão e cumprimento da palavra de Deus. Tá bom? É isso. Até a próxima aí. Tchau, tchau.